O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do habitual, porque pela primeira vez nesse quadro, na história desse quadro, a gente vai analisar a carteira de uma inscrita. Primeira carteira de inscrita que abriu, as outras meninas que mandavam a carteira não abria, e hoje finalmente a carteira de uma mulher abriu. E não para por aí, além da carteira dela, nós vamos analisar a carteira de um inscrito aí também. Me acompanhe até o final do vídeo, porque cada uma das carteiras tem aprendizados e lições únicas. Lembrando, galera, já que a gente tá em mais um episódio desse quadro, que você do outro lado também pode participar. Para participar é muito simples, é só ir aqui embaixo, no primeiro comentário fixado tem um formulário. Você vai clicar nesse formulário e preencher. E entre as perguntinhas lá, são perguntas bem simples e tranquilas. Uma das perguntas é para tu me mandar o link do Investidor 10. E para que esse link abra para mim, para que eu consiga analisar a tua carteira, você tem que abrir a tua carteira no Investidor 10, clicar aqui em configurações. Aqui em configurações, se tua carteira estiver privada ou restrita, você tem que mudar para pública. Vai abrir essa mensagem aqui, a opção que tem que ser marcada é essa primeira aqui, não, vírgula, mostrar em tempo real, e salvar. Salvou ela em público, o link correto para me mandar para abrir é esse que está aqui na URL. Você tem que vir aqui e copiar esse link aqui, é esse link que você deve colar lá no formulário para enviar para ser analisada. Agora sim, galera, a gente vai começar pela carteira da nossa inscrita. Eu já puxei aqui desde o início, a gente consegue ver que o primeiro aporte dela foi em dezembro de 2023, ou seja, ela já investe aí há 2 anos. Ela tem 26 aninhos, a gente não vai falar o nome dela porque ela pediu para não divulgar, e ela trabalha no setor industrial como CLT. Ela conversou com a gente, falou que os aportes dela são entre 600 e R$ 1.000 mensais, mas a gente consegue ver que tem alguns momentos que a carteira dela deu uns saltos maiores. Aqui, por exemplo, lá no início, pulou de R$ 522 para R$ 2.400, R$ 2.400 pulou para R$ 5.300, então a gente consegue ver que a carteira dela veio dando alguns saltos um pouquinho maiores, e nesse momento o patrimônio dela está em R$ 26.047 aplicados, tá com uma variação um pouquinho positiva, ela tá tendo um lucro de R$ 135,57 nesse momento que eu gravo o vídeo, tá? Ela deixa um recado, a gente já vai ver junto o recado dela, mas a gente já consegue identificar por aqui que a carteira dela é diversificada. Diferente de um padrão comum, porque uma carteira diversificada no padrão comum, a gente geralmente vê dominância de ações e fundos imobiliários, e ela não tem fundos imobiliários na carteira. Ela tá com o patrimônio dela distribuído aqui com R$ 18.603 nas ações brasileiras. Em Tesouro Direto, ela tem 8%, galera, R$ 2.188. Em ETF, ela tem 8% da carteira, R$ 2.131. Outros aqui, ela tem R$ 2.024 e na renda fixa, R$ 1.243,18. Então, galera, nesse momento eu vou ler o recado que a nossa inscrita mandou lá. Depois a gente vai vendo ativo por ativo da carteira dela, mas vou ler ali pra gente entender um pouco mais a estratégia dela, de como é que ela foi montando essa carteira. Ela escreveu o seguinte: comecei a aportar em dezembro de 2023 e, em paralelo, fui construindo minha reserva de emergência. Mês a mês, tento revezar entre aportes da renda variável e da renda fixa. Participei durante um tempo de criptoativos, Bitcoin, mas realizei minha posição quando atingi uma valorização de 80%. Ainda que muito boa valorização, é bem volátil. E sei que se fosse o contrário, poderia ser desesperador para mim. Então preferi dar um passo para trás e ir mais aos poucos. Hoje minha carteira está focada em ações pagadoras de dividendos e pretendo aumentar minha posição em CDB e Tesouro para aumentar a fatia de renda fixa equilibrando a carteira em 40% nas ações, 40% renda fixa e 15% em ETFs e apenas 5% na poupança para qualquer emergência imediata sem que isso interfira nos aportes. Esse mês, infelizmente, tive situações com a Receita e tive que deixar de aportar para pagar o imposto, mas vou estar entendendo esse meu pagamento do imposto como se fosse o aporte do mês para não perder a constância nos aportes. O foco é o longo prazo. Independente das variações no caminho, já sei que as empresas são boas e estou na fase de focar no número dos ativos. Então, galera, lá no passado, alguns meses atrás, quando ela enviou a carteira pra gente, ela deixou de fazer aportes porque ela teve que pagar imposto ali pra Receita Federal. E o que me chama a atenção é que desse mês aqui, nesses últimos 2 meses, aqui agosto, a gente acabou de começar, talvez ela ainda vai fazer aporte. Mas o último aporte dela, que a carteira cresceu aqui de R$ 25.990 para R$ 26.047 aplicados, foi aqui no mês de junho. O mês de julho a gente não vê aporte aqui, então só reforçar a ideia dela é excelente de manter constância nos aportes, não parar, né? Ficou sem aportar mês passado, mas esse mês tem que dar um jeitinho de fazer sobrar dinheiro para conseguir aportar aqui. Agora eu vou abrir aqui as ações dela, a gente consegue ver que ela tem um total aqui de 8 ativos, galera. Vou filtrar aqui pelo saldo.
para a gente conseguir ver a maior posição para a menor posição dela. As empresas que ela tem aqui em carteira são Sanepar, Itaú, Copasa, BBAS, Semig, Taesa, BB Seguridade e Klabin. Eu achei excelente as empresas que ela tem em carteira aqui. Realmente, como ela comentou, são boas pagadoras de dividendos. E uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, como eu filtrei pelo saldo, é que ela consegue levar a carteira dela de modo bastante equilibradinho. Ela é bem disciplinada nisso, ó. Ela tá com R$ 2.891 na maior posição dela, que é a Sanepar, e a menor posição, que é a Klabin, 1.885. E como a Klabin aqui tá em queda, isso aqui provavelmente estava próximo dos 2.000, deve ter caído de desvalorização. Então, ela tem tudo aqui, ó, nessa faixa entre R$ 2 e R$ 3.000, ó. A BB Seguridade, 2.068, seguido de Taesa, 2.079 e assim por diante, tá? Então, eu achei ela muito disciplinada, eu gostei da carteira dela. O único detalhe é que são 8 ações, eu manteria em 8, eu não vejo por que expandir essa carteira ali, conforme os aportes dela, é um número de ativos bom, e como ela falou, focar em acumular número de ações. Dando continuidade aqui, galera, a próxima classe de ativos que ela tem aqui na carteira são os ETFs. E aqui no ETF a gente consegue ver que ela tem 2 ETFs, mas não são ETFs internacionais, são ETFs que ela investe aqui através da Bolsa Brasileira. Ela tem aqui o DIV11 e o Nasdaq 11, né? Um deles vai seguir o índice Nasdaq e o outro é focado principalmente no pagamento dos dividendos. Quando eu vi aqui que o ETF dela não é ETF internacional, me doeu muito, porque ela é uma pessoa jovem, ela tem 26 anos. Pode ser que uma pessoa com mais idade tivesse um pouco mais, né, uma idade já bastante avançada, tivesse dificuldade, mas alguém tão jovem consegue facilmente lá investir pela Nômade ou por qualquer outra corretora de certo, uma exchange totalmente internacional, e isso ajuda a trazer bastante proteção para o patrimônio dela. Como a gente viu aqui na distribuição da carteira dela, ela tá com a posição todo o dinheiro dela investido somente aqui no Brasil, ó. A gente vê que ETF, Tesouro Direto, renda fixa e ações. A gente não vê nem o Bitcoin que ela comentou que ela andou vendendo pra gente. Então, eu tô sentindo bastante falta de um tipo de dolarização aqui nessa carteira. E eu acreditava que poderia vir aqui dos ETFs, mas como a gente vê, o ETF dela é nacional. Eu sinto muita falta disso. Aliás, eu quero saber de você do outro lado, deixa pra mim aqui nos comentários. Tu já dolariza teu patrimônio? Tem ETF, Bitcoin, dólar, alguma coisa assim na tua carteira pra trazer proteção? Gente, sobre ela ter vendido o Bitcoin dela, eu entendo a ideia dela de ter realizado lucro, mas existe uma estratégia que é muito comum de ser utilizada e eu acho que é mais interessante. Então, galera, vamos lá. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu acho Bitcoin uma ideia genial, fora da curva. Eu acho que Bitcoin é uma moeda pra gente acumular pra nunca vender, tá? Pra levar ela junto pra nossa aposentadoria, só ir acumulando. Mas existem estratégias para quando a gente quer realizar o lucro em criptomoedas, principalmente numa moeda como Bitcoin. Eu vou explicar aqui duas que são muito simples e tranquilas e você não precisa zerar a tua posição como a nossa inscrita fez. A primeira possibilidade é o quê? Eu não sei o valor que ela tinha aportado, mas vamos dar o exemplo com R$100 para ficar bem fácil de entender. Eu aportei R$100 e tive uma valorização de 80%, como ela comentou com a gente. Então, meus R$100 virou R$180. Se você não confia muito, é inseguro, né? Tem medo de ficar vendo a volatilidade ali do Bitcoin, uma possibilidade é tu tirar todo o valor que tu investiu inicialmente e deixar somente o lucro lá variando e trabalhando para ti. Ou seja, se eu tinha R$100 aportados e virou 180, eu saco os R$100, que foi o que saiu do meu próprio bolso, e deixo o restante lá na carteira para ajudar na valorização e no longo prazo, enfim. Outra possibilidade é a seguinte: ao invés de eu sacar os R$100 que eu aportei inicialmente, eu tiro 50% do lucro, eu realizo 50% do lucro. Ou seja, se eu tinha R$100 e virou 180, a metade do lucro, que é o que eu vou estar sacando, são R$40, a metade de R$80. E assim vai continuar lá trabalhando para mim lá na minha conta, R$140 para levar ali na carteira e pro longo prazo. Então, galera, é só para reforçar, tá? Se fosse eu não teria vendido Bitcoin, mas mesmo já tendo vendido Bitcoin, continuo sentindo falta de uma proteção de dólar, um patrimônio dolarizado aqui, de pelo menos um ETF internacional nessa carteira, eu acho que seria importante ter. Dando continuidade aqui na carteira, a gente consegue ver que ela tem Tesouro Direto pré-fixado 2027 aqui na carteira dela, tá? E a gente vê que ele tá valorizado nesse momento que eu tô gravando o vídeo. É bom ter tesouro, ela tem um total de R$2.180 aqui aportados, né? É interessante ter, mas eu dou preferência para os tesouros pós-fixados, porque eles vão estar sempre acompanhando a Selic. Se a Selic subiu, a gente pode ganhar mais às vezes do que no pré-fixado. Aqui em renda fixa, ela tem três rendas fixas cadastradas aqui, um total de R$1.247, tudo em 100% do CDI lá no Santander. Até aqui tudo bem, é importante a gente ter um patrimônio na renda fixa. Eu acho melhor a gente ter rentabilidades superiores a 100% do CDI, mas importante é ter.
E aqui me doeu demais, gente. Aqui o outros da carteira dela, que ela tá com R$ 2.024 aportados, é o dinheiro que ela tem na poupança mesmo. Quando ela falou poupança lá na descrição, eu não pensei que fosse poupança de verdade. Gente, aqui eu acho que ela tem qualquer outra renda fixa que ela cadastrar vai estar trazendo um rendimento superior à poupança. Então, eu eliminaria essa poupança aqui da minha vida. Eu ia colocar, se ela tem conta no Santander e não quer colocar lá para não misturar, para deixar separado como reserva de emergência a poupança dela, ela pode usar o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele tem rendimento também legal, se passar todos os meses mais de R$ 1.000 lá na conta. Já traz um rendimento superior a 100% do CDI, tem resgate imediato e tem liquidez diária, então é excelente opção para reserva de emergência. Ou então alguma das caixinhas do Nubank, que é assim que eu faço. Então, galera, como prometido, aí na tela a gente consegue ver que a carteira dela nesse momento tá com uma rentabilidade bem legal, tá batendo todos os índices. A rentabilidade nesse momento eu gravo o vídeo tá em 18,90%. E abrindo aqui os proventos dessa carteira em todo esse período que ela tem carteira, né, que ela investe, tem um total de R$ 1.667,78 entre recebidos e para receber. Como a gente viu, a grande parte do patrimônio dela está alocado nas ações e o principal foco dela nas ações é justamente o pagamento de dividendos, então ela está no caminho bem de acordo com o objetivo dela. Eu sinto um pouco de falta dessa carteira de proteger esse patrimônio, de dolarizar, né? Porque vai ajudar, se ela quiser, ela pode até pegar ETF ou estoques aí que paguem dividendos para ela também, vai ser uma maneira de trazer proteção para o patrimônio e no longo prazo também valorização, tá? No demais, muito parabéns para nossa inscrita pelo tempo que ela já tem aí de caminhada e a gente já vai lá sem enrolação para a carteira do próximo inscrito, mas tu chegou até aqui, criatura, senta mano like, ajuda demais o YouTube a saber que esse vídeo aqui é muito bom, entregar ainda para mais pessoas. Se tu não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, bate no sininho que também é bem importante e envia esse vídeo para pelo menos 2 amigos que precisam conferir as dicas desse vídeo. Agora, galera, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o nosso segundo inscrito. Ele também tá aí de segredo e não quer que o nome dele seja revelado. Ele tem 23 aninhos, ele é desenvolvedor de software pleno, aos somente 23 anos. Ele já tem uma renda fixa, né? Ele tem de salário R$ 5.000 mensais, mas ele já falou pra gente que ele tá mirando aí em ir para empresas internacionais, né? Para trabalhar para fora do Brasil, para conseguir ter salário maior ainda. Eu já vou ler aqui o recadinho que ele trouxe para nós, mas antes disso, o tempo que ele investe já são mais ou menos 7, indo para 8 meses ali. E nesse período todo não está cadastrado na carteira dele, mas ele já conseguiu acumular uma renda, né, uma reserva de emergência da renda fixa de R$ 30.000. E agora eu vou ler o recado que ele deixou pra gente. Ele falou o seguinte: tenho grande apreço pelo setor bancário, o que se estende a questões pessoais também. Mas eu busco diversificar meus investimentos para não concentrar meu patrimônio exclusivamente no setor bancário. Além disso, tenho apreço também em empresas estatais e busco acumular o máximo possível dessas ações, desde que elas atendam aos meus critérios de avaliação. Pretendo me desfazer das ações da Klabin, pois elas não se encaixam mais na minha estratégia. Apesar de ter adquirido elas por um preço elevado, percebo agora que preciso aguardar a recuperação delas para vendê-las sem prejuízo. Prefiro fundos imobiliários de base 10, pois se adequam melhor ao meu perfil. Essa é a razão pela qual não tenho os de base 100, embora eu sempre avalie cuidadosamente se eles atendem aos meus critérios. Tenho poucas ações do BB Seguros porque acabei perdendo a oportunidade de investir quando elas estavam com um preço mais interessante. Atualmente elas estão muito caras e eu estou esperando que os preços fiquem ainda mais atrativos. Então, galera, quando ele mandou a carteira pra gente, ele deixou esse recado ali. E sim, né, gente, as carteiras demoram tempo para serem analisadas, porque eu analiso elas pelas ordens que eu recebo e como, graças a Deus, eu tenho bastante carteiras para analisar, demora um pouquinho. Ele enviou a carteira pra gente lá no início de abril e lá ele julgava que o preço de BB Seguros estava muito caro, por isso ele não estava aportando. Agora a gente vai ver como está distribuído o patrimônio dele e vamos ver o que ele tem das ações nesse momento, né, gente? Aqui o patrimônio dele, além dos R$ 30.000 que eu já falei que ele tem na renda fixa, está distribuído aqui R$ 22.585 em fundos imobiliários e o restante, R$ 17.786, está distribuído aqui nas ações. Nesse momento, o patrimônio dele está em R$ 41.181 aplicados, está numa desvalorização de R$ 809,99, tendo um patrimônio já descontado a queda e a desvalorização de R$ 40.371,27. A gente consegue ver que o crescimento do patrimônio dele, ele começou já com R$ 17.000 aportados, de 17 pulou para 20 mil, de 20 mil para 25. Ele comentou no formulário pra gente que o patrimônio, os investimentos dele variam de R$ 1.000 a R$ 3.000 mensais, e tá de acordo com o que a gente tá vendo aqui. Mas aqui pulou de 25 para 40 mil, assim,
do mês de março para abril. Foi um aporte alto demais aqui, considerando que ele não tem nada de renda fixa cadastrado aqui, é um pouco arriscado fazer aportes tão altos assim, né? Aqui foi de 40 mil para 40.700 para 40.351. E aqui, do mês 5 para o mês 6, teve uma queda bem grande no patrimônio dele, de 40 mil, caiu para 32.900 reais. Eu vi no histórico dele que nesse mês aqui, ele fez venda de 300 ações da Petrobras, tá? Só que eu não entendo o motivo, visto que no mês seguinte, aqui no mês 7, ele voltou a comprar a Petrobras, foi lá e comprou mais 100 ações da Petrobras. Eu não entendi bem o motivo. Vocês já vão ver ali as ações dele comigo, mas eu já tô dando aí um spoiler para vocês irem entendendo quando que ele fez essas vendas. E agora sim, a gente vai abrir aqui a carteira dele para ir vendo com mais detalhes. Talvez, galera, que esse saltão que deu a carteira dele aqui, ó, daqui para cá, pode ser que ele pegou um pouco do dinheiro que ele tinha lá na reserva dele, na renda fixa, e colocou aqui na renda variável. Mas eu não acho interessante a gente colocar tanto dinheiro assim de uma vez, dar um salto tão gigante assim de uma vez. Eu acho muito risco, ó. Pular de 25 mil para 40 mil, poderia ter pulado de 25 para 30, de 30 para 35, e diluindo os aportes para diminuir um pouco o risco, tá? Agora sim, a gente abrindo aqui a carteira das ações dele, a gente consegue ver aqui que ele tem somente 4 empresas na carteira. A gente olhando aqui os ativos que ele tem Petrobras, BBAS, Itaúsa, Klabin e cadê aqui a tal do BB Seguridade que ele falou pra gente que tinha e estava esperando o momento de oportunidade para comprar. Senti falta do BB Seguridade, ele já vendeu nessa carteira aqui também. Não sei o motivo da venda, mas sinto falta, acho que seguro era um setor interessante para estar aqui nessa carteira. E agora que tá no momento atrativo, né? Esses últimos 1 mês aí, 2 meses, era uma boa oportunidade de estar comprando BB Seguridade se ele não tivesse vendido. Então, galera, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é sobre a diversificação da carteira de ações dele. Ele tá com R$ 9.159 no setor de petróleo, gás, biocombustíveis, R$ 7.857 no setor financeiro e aqui R$ 770 que é materiais básicos, que se a gente olhar na carteira dele, esse R$ 700 tá aqui na Klabinzinha, que ele acabou de falar que é o que perdeu o sentido para ele pretende vender aqui R$ 770 de Klabin. Então ele vai ficar concentrado praticamente aí com só Petrobras, BBS e Itaúsa. Beleza, a Itaúsa é uma holding, ela traz um pouquinho de diversificação, traz, mas é muito dinheiro, R$ 17 mil para estar concentrado em praticamente somente em Petrobras e Banco do Brasil. Outra coisa que eu acho que tá desequilibrada essa carteira, além de estar com pouca diversificação aqui. Ele tá aqui na Petrobras com 22 mil, peraí que eu marquei aqui tudo é tortinho, vamos fazer reto. Aqui na Petrobras ele tá com 22% da carteira, enquanto no restante da carteira ele tem somente 14% e 5%. Esse desequilíbrio, essa alta concentração em somente um ativo traz muito risco para a carteira. Mesmo que ele comentou que ele gosta do setor financeiro, que ele gosta de commodity, esse tipo de coisa. Eu tenho na minha carteira, galera, tanto aqui a Petrobras, tá? Quanto o BBAS, são empresas que eu gosto e que eu confio nelas. Mas não para ter todo o dinheiro da gente alocado somente, concentrado demais em somente essas duas empresas. Eu acho que essa carteira aqui poderia ter mais ações. Uma ação que eu gostaria de ter aqui a mais seria o BB Seguridade, que ele vendeu, eu não acho que seria interessante ter vendido. Seguro é um setor perene, legal, estável, seria bom ter. E a Klabin aqui, ele comentou que ele tá com preço médio alto, realmente R$ 4,70 é um valor um pouco alto. Se ele tem realmente a intenção de vender, ele tem que ir aproveitando essas quedas aqui, ó, tá com 18% de queda na carteira dele, e recomprando para diminuir o preço médio e realmente vender, se é a intenção dele. Eu não vejo motivo para vender a Klabin, mas se ele já tem isso claro em mente, seria uma estratégia, né, para conseguir diminuir o preço médio e tirar ela da carteira. Agora, o que falta nessa carteira, na minha opinião, quando a pessoa decide ter um número enxuto de ativos, como somente 4, ela precisa de setores mais perenes. Então, aqui, poderia manter banco, poderia até manter Petrobras? Poderia. Mas tá faltando, no mínimo, um saneamento e uma energia para trazer um pouquinho mais de segurança e estabilidade para essa carteira. Vou tomar uma aguinha, que eu também preciso para falar tanto, né, meu povo? E galera, quando a gente vai ter número enxuto de ativos, ou mesmo tendo bastante, enfim, mesmo na minha carteira, que ela é maior, eu também tenho essa estratégia, a gente precisa concentrar bastante, tá? Eu vou colocar um limite aqui, ó, no percentual do patrimônio da gente, tipo assim, ó, no máximo que eu vou ter é 5% de cada, né, 5% do meu patrimônio em cada uma das empresas, ou 10%, enfim, você tem que determinar para não acontecer isso aqui, de ficar uma aqui com 22,69% e outra aqui esquecida com 1,91%. Esse desequilíbrio, ele não é saudável para a saúde da carteira e para o patrimônio da gente, tá? Agora, gente, eu vou abrir aqui os fundos imobiliários, a gente consegue ver que ele tem um total de 5 fundos imobiliários,
5. 6, gente. Onde é que eu tirei 5? 6. E aqui eu filtrei pelo segmento já para ficar mais fácil da gente conferir juntos. A gente consegue ver que ele tem aqui um Fiagro. Eu acho interessante a gente ter Fiagro na carteira, porque traz um pouquinho de diversificação. Ele tem aqui 3 híbridos e tem 2 aqui de papel, né? Títulos e valores imobiliários. Porém, galera, se a gente abrir aqui juntos a distribuição, a gente consegue ver que o patrimônio dele está muito concentrado novamente em um único setor. Ele está com 70% do patrimônio, R$ 15.878 em FII de papel, contra somente R$ 3.300 em FII de tijolo. Isso também eu não acho que no longo prazo dê bons resultados. Eu acho que traz muito risco, até porque os fundos de papel, eles nesse momento Selic em alta estão pagando dividendos mais interessantes, porém o risco deles também é um pouco maior se comparado ao de tijolo, o risco de inadimplência, esse tipo de coisa. E o restante aqui dele tá em outro que é o Fiagro lá, né? Mas eu não gosto desse desequilíbrio aqui, 70% em papel eu acho muito. Então, o que eu faria aqui, se essa carteira aqui fosse minha, tá? Eu ia pegar e iria diminuir algum desses híbridos, visto que ele tem 3 híbridos aqui, como a gente tá vendo, né? Como a gente viu, na carteira dele já tá faltando tijolo, ele só tem de tijolo aqui o GARI 11, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Ele de tijolo, ele só tem o GARI 11. Então, o GARI 11 não iria para vender. Sobraria 2 aqui para fazer a venda, que são o VGHF11 e o MXRF11. Qual é o que eu faria a venda? O VGHF11, né, gente? O MX, ele já é um fundo mais estável, perene, bastante antigo na bolsa. E o VGHF11, ele é um fundo que eu já comentei em outros vídeos aqui, eu não acho ele tão interessante, porque a gente tá tendo duplicidade, às vezes, de ativo, duplicidade aí, às vezes, de taxa, de administração, esse tipo de coisa. Então, eu eliminaria aqui o VGHF11 se a carteira fosse minha. E daí, Luana, vendeu o VGHF11, deixar sem nada aqui no lugar dele? Pelo contrário, galera, como a gente viu, ele só tem aqui o GARI 11, que é tijolo, o restante todos são de outros tipos, né, aqui de FII. O que eu colocaria no lugar? Um outro tijolo. E se a gente olhar aqui o segmento, a gente consegue ver que ele não tem nenhum daqueles do setor, né, do segmento de indústria, logística e galpões. Eu acho um setor bastante interessante, a gente tem carteira. É um setor que mesmo que aconteça uma desgraça aí, mesmo que venha uma pandemia, uma coisa assim, a gente sempre precisa de galpões gigantes, tanto para a indústria produzir, quanto para armazenamento, né, Mercado Livre, grandes mercados, esse tipo de coisa, eles sempre são desses grandes locais, espaços bastante grandes para se instalarem, para terem suas instalações, e os contratos são atípicos, então acho que traz bastante segurança também. Como ele comentou com a gente que ele gosta de fundos imobiliários de base 10, todos da carteira dele aqui são base 10, o fundo que eu colocaria aqui no lugar seria o GGRC11, tá? Eu colocaria ele aqui no lugar do VGHF11. Então, galera, agora sem enrolação, os proventos em todo esse período, quanto que ele tem entre recebidos e para receber nessa carteirinha aqui, a gente consegue ver que ele tem um total de R$ 2.528,83, é um valor aí de dividendo já bastante alto, né? Ele consegue também ter aqui todos os meses uma recorrência, se a gente filtrar aqui pelos fundos imobiliários, a gente consegue ver que todos os meses ele recebe valor de referente aos fundos imobiliários, diferente da primeira carteira que a gente viu, que não tinha FIIs, ele tem garantido aí todos os meses uns 200, 200, 200, 208 reais fixos, tá? E agora eu vou abrir aqui a rentabilidade dessa carteira. Nesse momento que eu gravo o vídeo, a gente consegue ver que não tá batendo o Ibovespa, tá conseguindo bater aqui o IPCA e o CDI, mas o Ibovespa nesse período não, tá? Nesse momento que eu gravo o vídeo, a rentabilidade está em 8,92%. Então, meus queridos, vocês viram aí hoje duas carteiras bastante diferentes. Falei aí todos os ajustes que eu faria em cada uma delas. Nessa segunda carteira, eu também sinto um pouquinho de falta de dolarizar o patrimônio, pelo menos ter um ETFzinho ali. Seria interessante já para introduzindo, se inserindo nesse universo e aumentando a rentabilidade dessa carteira, visto que ela está aí mais baixa do que o Ibov, né? Poderia ajudar até a aumentar e bater ali todos os índices. Agradeço demais vocês que me acompanharam até aqui. Se tu chegou até aqui, deixa aqui embaixo tua opinião, teu pitaco sobre as duas carteiras, o que tu faria igual, o que tu faria de diferente, e a gente vai se vendo nos próximos vídeos.